Abram suas Bíblias lá em Gênesis 24. E deixem aberta ali por enquanto. Nossos pequenos estão aqui conosco hoje, porque hoje a mensagem vai ser diferente. Então, daqui a pouco vocês vão ter uma história sendo contada em áudio e vídeo. Mas isso não quer dizer que enquanto o pastor está falando aqui, que vocês vão ficar voando, né? Podem prestar atenção, anotar aí o que tiverem para anotar, enfim. Deixem suas Bíblias por enquanto abertas aí. E eu quero, na verdade, iniciar a mensagem lendo um texto que diz que está em Romanos capítulo 15, verso 4. Pode deixar sua Bíblia aberta aí em Gênesis 24. Queria que nós lêssemos juntos esse texto de Romanos capítulo 15, verso 4. Está aqui no slide. Diz assim, vamos ler juntos. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da paciência e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Há uma série de verdades bíblicas aqui, muito atuais às nossas vidas. Nós estamos lidando aqui, em primeiro lugar, uma exortação do apóstolo Paulo, dizendo que tudo o que está nas Escrituras, Antigo, Novo Testamento, foi escrito com o propósito de nos ensinar, de Deus nos ensinar da sua vontade. E para pôr em prática a vontade de Deus, nós precisaremos também experimentar um fruto do Espírito chamado paciência. Aquela qualidade de Deus que ali em Gálatas 5 é apresentada como longanimidade, a paciência de Deus, uma capacidade que vem de Deus para esperarmos com bom ânimo, a ideia de confiantemente, continuarmos perseverando, ou seja, pacientemente confiando naquilo que temos aprendido do Senhor, com bom ânimo, aquilo que vem das Escrituras nos conserva firmes na vontade do Senhor, e é isso que mantém a nossa esperança, a nossa segurança de que Deus cumpre a sua palavra, de que Deus é bondoso, amoroso, fiel àquilo que nos diz, fiel é aquele que prometeu, vimos isso semana passada, não é? A questão é que em nossos dias, poucas pessoas, ou não muitas pessoas, têm paciência. Se tem uma virtude espiritual que deveríamos passar mais tempo pedindo a Deus, é a paciência. E a paciência na perspectiva de Gálatas 5,16, quando ali é apresentado, ou é apresentado o fruto do Espírito, e um dos frutos é a longanimidade. Essa palavra é aquilo que eu costumo dizer, né? Paciência cumprida. A paciência de Deus é aquela que faz curva e vai embora, não é? Nós não somos muito bons nisso. Vou falar por mim, vai. Deixa você aí com as suas convicções. Mas eu luto bastante para que eu possa ter essa paciência como um fruto do Espírito, essa virtude de Deus em mim. É, de forma geral, um problema nosso. Poucas pessoas realmente, eu disse realmente, esperam no Senhor. Muitas dizem que esperam. Muitas dizem que confiam. Muitas dizem que creem. Mas poucas realmente esperam, nesse sentido de confiar de que aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. E uma série de outras promessas que vão de encontro a esses cuidados do Senhor para com a nossa vida. Isso acontece em diversas áreas, seja na área financeira, nos relacionamentos conjugais, em questões escolares, relacionamentos que temos aí, você adolescente, jovem, tem no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Todos nós lutamos com essa questão da paciência para confiarmos na provisão do Senhor, mas hoje, em particular, eu quero chamar a atenção para as decisões que tomamos no que diz respeito aos nossos relacionamentos, nessa questão mais emocional da nossa vida,
que entram nas áreas de namoro, noivado e casamento. Eu não vou fazer a pergunta aqui aos solteiros quem quer casar. Esse monte de sorrisos que eu vi aqui agora já me dizem que muitos querem casar. Isso é bom. Isso é coisa para a gente desejar. Isso é coisa para a gente esperar. Confiadamente no Senhor. Mas não é uma área simples. É um desafio enorme. Nós passarmos por esse processo de namoro, noivado e casamento, com esse temor ao Senhor que nos leva a uma dependência confiante, nos leva a essa paciência que espera no Senhor, que não se precipita, que não passa por cima, como se pudéssemos, né? Mas em alguns momentos julgamos que podemos passar por cima de Deus em nossas decisões nessa área em particular. O fato é que somos pressionados a lidar com uma máxima no que diz respeito a ser feliz muito complicada. Não são nem poucos os grupos que se identificam como evangélicos que decidem que você tem que ser feliz a qualquer custo. Inclusive passando por cima de princípios bíblicos claros, explícitos, que nos foram dados por Deus para a nossa proteção, para o nosso bem e para a glória dele. Nós precisamos aprender a não passar por cima de verdades bíblicas que conhecemos. É por se atropelar nessa ideia do quero porque quero. Eu quero namorar, eu quero beijar, eu quero abraçar, eu quero ficar, enfim. É por isso que um monte de pré-adolescentes, crianças ainda, estão ficando nas escolas, se apertando, se beijando, se abraçando na porta das escolas, escondido dos pais. É por causa desse quero a qualquer custo, tem que fazer o que eu quero, que o meu coração manda, que tem esse monte de namoro precoce aí de adolescentes. É por causa desse quero a qualquer custo que tem esse monte de julgo desigual em relacionamentos de jovens. Essa ideia do tem que ser feliz e Deus é amor, e então Deus passa por cima dos seus próprios princípios em nome desse amor, que jamais é o amor dele. Quantos casamentos infelizes por causa dessa ideia do que eu quero porque quero e eu preciso ser feliz, e assim se vai atropelando tudo. Quantos divórcios entre pessoas casadas, simplesmente porque eu quis o que quis e fiz mesmo, e agora é tarde. Quantas coisas dramáticas acontecendo na vida de tantas pessoas, simplesmente porque não se teve paciência para esperar nas verdades bíblicas de que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Não tivemos temor ao Senhor, esperança, confiança, paciência. O fato é que Deus nos deu um manual de instruções, um guia confiável. A sua palavra é absolutamente inerrante, infalível. Para quê? Para que a gente possa tomar decisões nesta vida. Decisões que incluem essas áreas, essa área do nosso desejo de amar e ser amados, mas do jeito dele. A gente precisa crer que Deus nos deu o que precisamos para confiar realmente de que Ele sabe o que é melhor para nós. Nós precisamos crer nisso, confiantemente de que Ele sabe. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, Ele nos guia à sua vontade. Se nós confiarmos e dependermos dEle, Ele é fiel e nos guia à sua vontade, nos conduz, nos capacita a obedecê-la. O que nós vamos ver aqui em Gênesis 24 é exatamente isso.
É o Deus da Bíblia guiando os passos dos seus na direção da sua vontade e completando na vida de várias pessoas desejos profundos dos seus corações, mas dentro da vontade dele, soberana, absoluta, santa e boa. Nós já vimos ao longo de todo esse percurso em Gênesis como deu trabalho quando Abraão e Sara fizeram as coisas do jeito deles. Eles agora estão bem mais maduros e decididamente estão fazendo as coisas do jeito de Deus. E Deus os está guiando de uma maneira extraordinária aqui também em Gênesis 24. Vamos orar. Vamos fechar nossos olhos, pedir a Deus que nos abençoe. Fale conosco mais uma vez nesta noite. Oremos. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado por cada pessoa aqui e peço mais uma vez, em nome de Jesus, que o Senhor nos instrua, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos convença do nosso pecado, da nossa facilidade para teimar contra a Tua vontade, e que o Teu Espírito Santo ponha em nosso coração temor ao Senhor para que sejamos obedientes. Saímos daqui decididos a nos curvar diante da Tua santa e perfeita vontade sempre, diante da Tua palavra que nos guia, da Tua vontade que é perfeita. Ajuda-nos a compreender isso na história dos Teus servos, ó Pai, Isaac e Rebeca, nesta noite. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Sara, então, aqui já havia morrido há 3 anos. Nosso querido Abraão está com 140 anos de idade. Embora ainda faltasse 35 anos para Abraão morrer, ele não sabia disso, obviamente, né? Ele está muito preocupado com a sua descendência, com o cumprimento da promessa do Senhor, porque Isaac está solteiro. Isaac está solteiro e já com 40 anos de idade. Então, Abraão está preocupado que essa questão do casamento de Isaac aconteça, que as coisas estejam acontecendo para a vida do seu filho, porque ele está morrendo, e o seu legado de fé, o seu legado da sua própria família, o seu clã, precisava continuar dentro do sistema da promessa que Deus fez lá no capítulo 12, Abraão. E agora Abraão, um homem bem mais piedoso, cauteloso, zeloso com a vontade de Deus, está tomando algumas providências, aquilo que está ao seu alcance para ele fazer, ele está fazendo. Eu pretendo contar para vocês, obviamente não dá para olhar para Gênesis 24 sem pensar numa história de amor. Uma belíssima história de amor. E essa história de amor, ela foi escrita para que nós aprendêssemos sobre paciência e confiança no Senhor. Precisamos dessa paciência como fruto do Espírito de Deus em nossa vida e dessa confiança, dessa fé dependente, para que a gente possa, de fato, dependendo do Senhor, crermos que Ele nos ajuda, Ele nos guia, Ele nos conduz à sua vontade. É isso que nós veremos nessa história de amor desses queridos Isaac e Rebeca. Mas eu vou contar essa história na perspectiva de um outro personagem, que francamente, eu estou dizendo para várias pessoas que eu estou compartilhando essa mensagem durante essa semana que estou preparando. Eu estive, na verdade, não conhecia tão pessoalmente, né? Estou me julgando até amigo dele. Que personagem extraordinário é o nosso irmão Eliezer. Pensei demais no Eliezer esses dias. Que personagem sensacional que Deus colocou na história de Isaac e Rebeca. O nome de Eliezer nem sequer é citado no capítulo 24. Ele é apresentado no capítulo 24 como servo fiel de Abraão. Só é mencionado o nome de de Eliezer, no capítulo 15, versos de 1 a 4, e depois no versículo 12 do capítulo 15. Que homem espetacular! Que diferença que este homem fez na história, nesse processo, nesse desenrolar dessa história de amor de Isaac e Rebeca. O verso 2 aqui do nosso texto nos diz que ele governava, ele era o administrador de
tudo que Abraão tinha. Era algo muito especial, Eliezer para Abraão. Ele estava aqui no alto dos seus 85 anos de idade, Eliezer. Só para vocês lembrarem um pouco, Eliezer era aquele rapaz que, lá em Gênesis 15, Abraão cogitou de ser o herdeiro da promessa, porque até então Abraão não tinha Isaque. E sua esposa era estéril, sem perspectiva alguma. E esse Eliezer era um garoto criado na família, tido como um interno, vamos dizer assim, um íntimo da família. E dentro da cultura da época, se não houvesse filhos e o patriarca tivesse bens, seus bens deveriam ser delegados a sua herança a este que tivesse essa proximidade familiar, mesmo não sendo um filho direto. Abraão cogitou ele para o cumprimento da promessa de Deus, mas Isaque nasceu. Isaque, como sabemos, era o filho da promessa, o seu único herdeiro, e continuou ali Eliezer na família, e agora com responsabilidades enormes de ser o gestor de toda a vida funcional de Abraão, e Abraão era um homem muito rico. E em particular, irmãos, Eliezer, não falei Ezequiel não, né? Eliezer, eu tenho estado com muito nome na cabeça ao mesmo tempo, estou fazendo uma sopa de letrinha tremenda, né? Eliezer era um homem, sem dúvida alguma, de extrema confiança de Abraão, mas antes de tudo, o que esse homem me chama a atenção aqui na história, uma história onde nem sequer o seu nome é citado, este homem amava demais a Deus. Ele temia o Deus de Abraão. Ele temia o Deus da Bíblia. E ele é um servo fiel de Abraão, porque ele é um servo fiel do Senhor. E isso, irmãos, é marcante em toda esse capítulo 24, e nós vamos conhecer essa história, ou alguns vão relembrar, alguns vão ver pela primeira vez. A história vai ser contada, mas na perspectiva desse querido irmão Eliezer. Esse que teve essa atuação tão implacável como um servo fiel do Senhor e de Abraão nessa história de amor. Você pode acompanhar na sua Bíblia a narrativa, vai passar tudo aqui no slide. Crianças, agora vocês vão prestar mais atenção do que eu acredito que vocês já estivessem prestando, né? Mas agora vocês vão ouvir uma narrativa. Eu fiz uma tentativa de um negócio muito diferente, que inclusive deu muito trabalho, não tenho plano de fazer de novo tão cedo. Mas é muito simples, mas é uma história, é a história de amor de Isaque e Rebeca, Isaque, filho de Abraão, só que contada por um servo muito querido de Abraão, chamado Eliezer. Um homem crente, um homem que amava a Deus. E ele vai contar essa história como se fosse ele olhando a história e contando todos os fatos, tudo que vai estar acontecendo, tá bom? Então todos vamos prestar atenção. Vou virar aqui. Disse então Abraão ao seu servo Eliezer: Eliezer, tenho uma tarefa para você. Pode acompanhar na sua Bíblia. Aqui, pode dizer. Eliezer, põe a tua mão por baixo da minha coxa. Opa, a coisa deve ser séria. Quando se coloca a mão debaixo da coxa em nossa cultura, significa que você está jurando fidelidade até a morte. Agora, Eliezer, jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Agora eu entendi. Abraão estava garantindo que a promessa de Deus e seu legado de fé não fosse afetado por um casamento misto. E continuou Abraão: Eliezer, quero que vá a Harã, na família do meu irmão Naor, para achar uma esposa para meu filho Isaque. Isso vai ser uma tarefa muito difícil. Meu mestre estava pedindo que eu jurasse achar uma moça que nenhum de nós sabia se existia. Tirá-la de sua família, transportá-la 800 quilômetros montada num camelo fedorento, numa viagem suja e perigosa, na companhia de um bando de homens desconhecidos,
para morar no meio do deserto, casar-se com um homem que era filho único, com 40 anos de idade e que ainda estava de luto há quase 3 anos após a morte de sua mãe. Deus me ajude, que tarefa difícil. Nesse meio tempo tive uma dúvida e perguntei ao meu Senhor: mas e se a mulher não quiser seguir-me para esta terra? Neste caso, levarei teu filho à terra dos seus parentes? Gente, foi como se eu tivesse cuspido no rosto de Abraão. Ele ficou muito zangado e quase gritou: de jeito nenhum, não leve para lá meu filho. Deus nos deu essa terra e nunca mais voltaremos para trás. Passado um pouco, ele já falou um pouco mais calmo. Yahvé, Deus do céu, me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal e me prometeu dizendo que a minha descendência daria esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher para meu filho. Ele falou com tanta convicção, tanta fé na provisão divina, que eu não ousei duvidar. Mesmo assim, ele percebeu que eu estava meio inquieto e fez uma concessão. Eliezer, se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então enfiei minha mão debaixo da coxa do meu Senhor e não posso dizer que foi uma das experiências mais agradáveis da minha vida, mas solenemente jurei que faria o que ele pediu. Obrigado, Eliezer. Obrigado. Deus cuidará de você. Não perdi tempo e imediatamente comecei os arranjos para a viagem. Partimos logo na manhã seguinte com 10 camelos carregados de mantimento e presentes, uma espécie de enxoval ambulante. Foi uma viagem longa, cansativa, cheia de perigos entre bandidos e salteadores, mas a bondade e a graça de Yahvé estava sobre nós. Fizemos a viagem em tempo recorde, 40 dias, mas chegamos exaustos na periferia de Harã, perto da cidade de Naor, o irmão do meu Senhor. Mas e agora? O que fazer agora? Durante semanas eu pensei o que diria quando achasse a moça e sua família e como convencê-los de que eu era de confiança, que tudo que estava sendo dito era verdade. Eu precisava de um milagre. Por isso me ajoelhei e orei. Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu servo Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos. Que seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Eu confesso que nunca tinha pedido nada assim antes a Deus. Vocês precisam lembrar que aqueles dias não eram como os dias de hoje, em que vocês já têm instruções claras da parte de Deus para uma vida piedosa, pela suficiência das Escrituras. Nós não tínhamos sequer um versículo da palavra de Deus. Mas eu esperava que meu plano revelasse o coração de uma mulher bondosa, persistente e diligente, exatamente a qualidade de uma mulher virtuosa que todos nós precisávamos para ocupar o lugar da nossa amada Dona Sara. Gente, eu não precisei esperar muito não. Como Deus foi gracioso comigo e com o meu Senhor. A primeira pessoa que eu encontrei, enquanto ainda estava orando, foi uma das moças mais lindas que eu já vi na minha vida. Uma jovem solteira e virgem. Eu não perdi tempo. Depois que ela encheu a sua jarra, fui direto até ela e pedi: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Eu temia que ela virasse o rosto de vergonha, ou se fosse metida e me tratasse com desdém, ou que ficasse com medo e voltasse correndo para a família dela. Mas ela sorriu e disse: beba, meu senhor. Ela tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que ela deu de beber, disse: tirarei água também
para os seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para os camelos. Gente, meu coração estava disparado. Vejam o que isso representa. Quando vocês acham que devam beber 10 camelos sedentos, depois de tanto tempo andando no deserto, dar água para camelos, não era como abastecer seu carro no posto. Um camelo 2.0, depois de uma longa viagem, é capaz de beber 90 litros de água. Imagine agora 10 camelos. Mas aquela moça foi fiel à sua palavra. Fez quase 80 viagens carregando o seu cântaro pesado, do poço para os camelos, dos camelos para o poço. Algo inexplicável que ia muito além da hospitalidade normal da época. Isso era algo sobrenatural. Enquanto eu a observava, pensei comigo mesmo: Deus está ajudando esta jovem a carregar essas jarras. Louvado seja Deus pela sua bondade para comigo. É ela. Deus me guiou até aqui. Quando finalmente parou de encher os tanques da minha frota de camelos, fui até o meu camelo, peguei um pendente de ouro e 2 pulseiras de ouro puro e coloquei tudo na moça, cujo nome era Rebeca. E perguntei: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Ela respondeu: Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor. Temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Louvado seja Yahvé! Ela era neta de Naor, irmão do meu senhor. A primeira moça que encontrei é a sobrinha do meu senhor. Ela era tudo e muito mais do que eu esperava. Bendito seja o Deus de meu senhor Abraão, que mostrou graça ao meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me ajudou me guiando diretamente à casa dos parentes do meu senhor. Quando Rebeca ouviu meu louvor, deixou a jarra no chão e correu de volta para casa. Como eu queria ter ouvido aquela conversa de Rebeca com a sua família. Mas não demorou muito para que o irmão mais velho da moça, Labão, saísse correndo ao meu encontro. Parece que ele gostou mais das joias e do ouro que eu havia dado à irmã dele, porque valiam 1 ano de serviço de um trabalhador comum. Parece que ele gostou mais disso do que a própria Rebeca. Labão não perdeu sua oportunidade e disse: venha, bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Depois que eu e meus companheiros descarregamos os camelos, tomamos banho e nos inclinamos à mesa para um grande banquete que nos prepararam. Mas antes de comer um só pedaço de pão, eu precisava expor a razão da nossa longa viagem. Então expliquei: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor. E ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Nessa hora notei que os olhos de Labão se arregalavam cada vez mais. Mas eu continuei: Sara, mulher do meu senhor, na velhice, lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo que Abraão possui. E meu senhor fez-me jurar, dizendo: você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá à família de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para o meu filho. Então relatei os detalhes da conversa, do juramento, da viagem, do milagre, do encontro com Rebeca, da providência do Senhor me levando diretamente até eles depois de 800 quilômetros de estrada, e parti para uma decisão final. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade a meu Senhor, digam-me. E se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Terminando o meu discurso, segurei o fôlego, orei e esperei. Então responderam pai e filho, Betuel e Labão em coro: isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca,
Leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Rebeca ficou vermelha, mas na mesma hora eu caí com o rosto em terra e mais uma vez adorei o Senhor de toda a terra, que me ajudou pelo seu amor fiel e pela sua graça. Depois disso, corri até meu camelo, peguei mais joias de ouro e de prata e vestidos e dei a Rebeca. Dei também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Naquela noite festejamos todos nós diante do Senhor. Mas logo de manhã falei com meus anfitriões: deixem-me voltar ao meu senhor. Só que para eles era um namoro, um noivado, um casamento rápidos demais. Quase voltaram atrás. Pediram pelo menos 10 dias para festas e ritos de despedida. Mas depois de alguma insistência de minha parte, disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Por mais incrível que pareça, quando perguntada se queria ir embora conosco, ela respondeu prontamente: sim, eu quero ir com vocês. Louvado seja Deus, mais uma vez preparou o nosso caminho e que cuidou de cada detalhe. Haviam muitas lágrimas na despedida. Tudo aconteceu muito rapidamente, mas fiquei impressionado com a bênção que a família deu a Rebeca. Era como se eles tivessem ouvido as promessas que Deus fez ao meu Senhor. Eles disseram assim: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste a cidade dos seus inimigos, disseram eles. Logo depois estávamos a caminho. Homens, camelos, Rebeca e suas servas. Veio à minha cabeça o fato de que Deus estava fazendo Rebeca passar pela mesma experiência que Abraão e Sara, saindo da sua casa, da sua parentela, para ir a um lugar distante e desconhecido. Ela realmente era a mulher que Deus escolheu para Isaac. Mais uma vez, Deus nos deu graça e chegamos ao sul da terra de Canaã, ao Neguebe, pouco mais de 3 meses depois que partimos. E quem foi a primeira pessoa que avistamos? Ele mesmo, Isaac. Mais uma providência divina. Ele estava caminhando no campo, fazendo sua meditação no final da tarde, quando nos viu. Rebeca também levantou os olhos e, vendo Isaac de longe, logo me perguntou com voz trêmula: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Eu lhe disse que era o filho do meu senhor, e ela logo cobriu o seu rosto, conforme o costume, sinalizando que ela era a noiva dele. Mas eu vi o sorriso no seu rosto e pensei comigo: ah, isso é amor à primeira vista. Deus realmente faz tudo muito bem e é muito bom. Finalmente encontramos Isaac, contei-lhe tudo e logo tivemos uma cerimônia simples, mas linda. Isaac conduziu sua noiva até a tenda de Sara, mãe dele. Assim ela se tornou a nova matriarca e ficou evidente que a liderança do clã estava passando de Abraão para Isaac. Isaac tomou a Rebeca como esposa e se tornaram um. Isaac amou a Rebeca e Rebeca amou Isaac. E finalmente, Isaac, com 40 anos de idade, foi consolado depois da morte de sua mãe. Amém? A carência de figuras nos fez improvisar ali várias vezes, mas essa história, querido, agradeço muitíssimo a Gerson e Jane, nossa Rebeca e Abraão, várias gargalhadas que tivemos com Abraão ali, dando umas incorporadas estranhas ali, né? Mas foi muito bom, a Luísa, que me ajudou demais nessa edição, que eu não sabia fazer isso. E, enfim, graças a Deus, nós temos aí uma forma de vocês também poderem ter contato com o texto de uma forma diferente. A questão é que acabou a bateria, não precisa nem colocar aí que acabou a bateria do meu iPad, então não precisa nem esquentar a cabeça.
Para nós, então, aqui, acaba o início da história de amor de Isaac e Rebeca, contada por esse servo fiel do Senhor e também do seu senhor Abraão, o nosso querido Eliezer. Irmãos, antes de finalizar com a questão propriamente dita, o tema, a direção central, a moral dessa história que vai nos levar a aplicar as questões que envolvem Isaac e Rebeca, eu preciso falar de Eliezer. Me impressionou demais o perfil deste homem, deste servo. Como que nós precisamos de pessoas com esse nível de temor ao Senhor perto de nós, com esse nível de comprometimento com Deus, com essa disposição para servir a Deus ao nosso lado. Como não é comum encontrarmos pessoas pedindo a Deus: Senhor, eu quero ser útil aos outros, eu quero servir o Senhor servindo as pessoas que estão ao meu redor, servindo aos outros em temor ao Senhor. Irmãos, nós precisamos fazer esse tipo de pedido a Deus. O que nós vemos aqui é que foi fundamental no processo. Deus usou tremendamente seu servo Eliezer nesse processo de cumprimento das promessas de Deus, dos cuidados de Deus com Abraão, providenciando uma esposa para Isaac. O papel de submissão, de honestidade, de fidelidade, de dedicação de Eliezer a Deus foram fundamentais para que se cumprissem esses propósitos de Deus, essa provisão de Deus para Abraão e essa provisão de Deus para Isaac e para Rebeca. Como uma pessoa temente a Deus, cheia de temor ao Senhor, de compromisso real com Deus, são essas pessoas que geralmente duram no relacionamento fraterno entre nós. Vocês já perceberam que nós temos muito mais pessoas na vida cristã que passam por nós do que ficam entre nós? Nós contamos muito mais a história de pessoas que nos influenciaram em algum momento da nossa vida, mas que por algum interesse, por algum motivo foram embora e não permaneceram mais ali por causa de algum interesse. Olha, meus irmãos, eu digo para vocês, eu desejo grandemente que Deus levante muitos Eliezer aqui. Porque homens como esse aqui fazem uma diferença enorme na nossa vida pessoal e na nossa vida como igreja. Eu clamo a Deus que Deus levante vários Eliezer aqui entre nós. Nós podemos ser pessoas assim, como Eliezer, na vida de outras pessoas. Amém? Essa é uma primeira parte da finalização da mensagem de hoje. A segunda parte é dirigida, obviamente, à moral dessa história, é que Deus sempre tem planos para a nossa vida. Gozado que nós vamos em alguns grupos que a gente ouve, né, que se identificam como evangélicos, geralmente vem alguém dizendo que tem alguma profecia, alguma coisa para mim, costuma dizer assim: Deus tem um plano especial para você. Eu acho até que fazem isso com boa intenção. Mas o fato é que se você lê a Bíblia com temor, e não querendo apenas fazer com que a Bíblia atenda a sua ansiedade naquele momento, você vai ver que Deus sempre tem planos na nossa vida. Sempre. Desde que nos criou. Desde que fomos salvos. O Senhor tem sempre planos especiais para a nossa vida. Quando nós realmente seguimos esse mapa que Deus nos deu, que é a sua palavra, Ele nos guia sim. Ele nos guia a sua vontade maravilhosamente, perfeitamente, santamente. O que nós precisamos é realmente crer que Deus nos deu a sua palavra com este propósito, não como um livro de autoajuda, mas como a sua vontade, o mapa da mina, como cantamos aqui naquele cântico. Nós temos o mapa da mina que é a palavra de Deus. Ela nos mostra o melhor e o maior tesouro, que é a salvação em Jesus. E Deus está preocupado com a nossa vida também, com os detalhes da nossa vida. Irmãos, quando nós buscamos a Deus em oração, e o reino dele, a sua justiça em primeiro lugar, Ele tem um imenso prazer em nos abençoar. Deus quer nos abençoar.
E digo mais, você que está aí num processo natural de espera de um namorado, de uma namorada, e às vezes acha que está tarde, né? Olha, Isaac não era um cara assim muito convencional para os seus dias. O camarada está há 3 anos de luto por causa da mãe dele, e está com 40 anos de idade, e não parece, pelos indícios bíblicos, que seja um cara namorador, que tinha tido outros casos, namoradinha aqui, namoradinha ali, não. Ele é um camarada temente a Deus e que provavelmente estava temendo ao Senhor e aguardando que Deus o guiasse, as providências de Deus para essa área da vida de sua vida. Ele estava aqui, o texto nos diz que ele estava, como sempre à tarde, meditando nos campos do seu pai. Talvez pensando, puxa vida, quando é que Deus vai me dar uma namorada? Eu estou esperando, como você. É possível que ele talvez estivesse fazendo algo assim, estamos inferindo isso ao texto. A questão é que não tenho a menor dúvida que quando nós buscamos a Deus em oração, quando nós buscamos o seu reino, em primeiro lugar, e a sua justiça, não há dúvida, o nosso Deus tem prazer em nos abençoar, e digo mais, em atender aqueles desejos legítimos, mais íntimos do nosso coração. E se você está pedindo a Deus um jovem crente, para ser seu namorado, sua noiva, seu marido, confia e espera. O teu Deus está providenciando isso para você, já nasceu, eu só não sei onde está. Se você olhar direitinho, Rebeca já foi anunciada lá no capítulo 23, quando começa lá um pouco antes, lá no finalzinho, no capítulo 22, nos versos 20 a 24, Rebeca já está sendo anunciada aqui. Isaac não está nem aí para Rebeca, mas nós já vemos aqui no verso 23, 22, está falando sobre os filhos de Naor, irmão de Abraão. No verso 22 diz, Quésede, Azo, Pildas, Gedilafé e Betuel, pai de Rebeca. Rebeca já nasceu. Isaac não sabia onde ela estava lá nas terras da Mesopotâmia, lá nas terras dos seus parentes, longe de onde ele estava, lá embaixo nas terras do Negueb. Mas Deus já tinha providenciado, ela já tinha nascido, só bastava o tempo de Deus, a hora certa que Deus ia promover o encontro. Confia no Senhor, jovem, adolescente, você que está nessa pressão de mundo aí, de que tem que namorar, que tem que beijar, que tem que ficar, que tem que isso, que tem que aquilo, espera. Amém? Confia no Senhor, ora, põe teu Deus, a justiça do Senhor, a sua palavra em primeiro lugar na sua vida. Deus vai naturalmente atender esses desejos legítimos do seu coração, no tempo dele, na hora dele. Deus abençoa aqueles que confiam nele. Isso aqui foi para vocês acordarem também. Deus abençoa aqueles que confiam nele. Sabe como é que ele faz? Ele nos dirige. Deus nos conduz à sua vontade. Deus não fica fazendo pegadinha nem adivinhações contigo. Busque o Senhor, teme o Senhor, o adore, ouça conselhos, busque conselho de pessoas mais velhas, ore, faça a tua parte dignamente. Deus nos conduz, Ele abençoa aqueles que nele confiam. Coloque-se debaixo das autoridades que Deus colocou em suas vidas. Olha Eliezer, gente, olha este homem. E você vê que não há nenhum tipo de desobediência de ninguém aqui. Até Eliezer, que era uma pessoa desconhecida para Rebeca e sua família. O único que era meio estranho ali era Labão, que era o interesseiro. Depois a história de Labão a gente vai ver mais à frente. Mas a maneira como Eliezer se coloca como uma autoridade, cheio de temor ao Senhor, e como o enviado do seu senhor Abraão, a palavra dele não é questionada. Porque é um homem cheio de temor, e até Rebeca se sujeita à autoridade espiritual deste homem. Sujeite-se, meu irmão, às autoridades que Deus coloca em torno da sua vida. Autoridades espirituais. É para te abençoar, não abre mão disso não. O fato é que Deus abençoa aqueles que se submetem também às autoridades que Ele colocou em nossas vidas. Sujeite-se, obedeça. Não jogue fora
a provisão do Senhor. E que nós vimos aqui, o cenário que nós vimos é de Deus guiando a história de Abraão, desde lá de quando ele saiu de Harã, e toda aquela Ur, né, de todas aquelas tempestades de desobediência, aqueles surtos de pecadaria, e Deus foi levando aquele homem a amadurecimento, até o ponto de gerar filhos espirituais como Eliezer. Você vê que Isaac não tem um destaque até aqui tão grande, apesar de ter 40 anos, quanto tem Eliezer. Olha como este homem fez diferença. E olha como a provisão de Deus guiou tudo ao redor para que a vontade dele se cumprisse e Isaac fosse plenamente suprido. Eu tenho convicção que Rebeca, lá do outro lado, também orava por um Isaac. E Deus, do jeito dele, da forma santa e perfeita dele, juntou aqueles dois da forma mais espetacular possível. Deus nos conduz à sua vontade. O nosso Deus, Ele é assim. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Eu quero realmente orar por você nesta questão. É lógico que todos nós temos nossas ansiedades, nossas aflições, nosso pecado nessa área de passar por cima de Deus. Seja na área emocional, na área de relacionamento, seja nos negócios, seja na convivência doméstica. Nós temos uma tendência de querer manipular a vontade de Deus com choros, gritos, manias, apelos, enfim, coisas que nós sabemos que nós somos capazes de fazer. O meu pedido a você agora, o meu pedido a Deus, que vou orar por nós todos agora, é que a gente pare com isso. Vamos botar a nossa vida diante de Deus de uma forma dependente. Vamos buscar confiantemente o Senhor pela oração, pela sua palavra, buscando a sua justiça, buscando o Senhor de uma maneira dedicada, comprometida, obediente, submissa. Vamos fazer bom uso dos Eliezer que o Senhor coloca ao nosso redor. E Deus nos guiará à sua vontade boa, a sua vontade perfeita, a sua vontade agradável. O nosso Deus é assim, Ele guia a vida daqueles que o obedecem. Oremos. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado por podermos olhar, ó Deus, para esse capítulo da Tua Palavra e ver, ó Pai, como o Senhor é bondoso e paciente, nos guiando à Tua vontade de forma tão sensível, tão pessoal, como o Senhor se preocupa conosco, ó Deus, como nós atrapalhamos o Senhor, quando nas nossas ansiedades, no nosso ímpeto, na nossa euforia, nós atropelamos o Senhor como se o Senhor tivesse atrasado. Ó Pai, o Senhor nunca se atrasa. Ó Deus querido, nos ajuda a depender confiantemente do Senhor e crer que se te buscamos, ó Pai, em oração e pela Tua palavra, ó Pai, quanto prazer o Senhor tem em nos abençoar e nos guiar à Tua vontade. Eu quero te pedir em nome de Jesus, ó Deus, por esses adolescentes, jovens, ó Pai, que estão naturalmente na expectativa de terem sua namorada, seu namorado, ó Deus, para poderem noivar, casar, sonhos legítimos, ó Pai, coisas honestas. Ó Deus querido, eu peço em nome de Jesus que seja removida, aplacada toda ansiedade, toda precipitação, que a gente possa contemplar essa história de amor, mas na verdade estamos vendo muito mais uma história de amor, do Teu amor para conosco, do que propriamente qualquer outro desdobramento. O Senhor nos ama tão intensamente que o Senhor nos conduz à Tua vontade. E é certo que o Senhor tem aquela jovem, ó Pai, aguardando por este jovem aqui, e um jovem aguardando por estas jovens aqui. Ó Pai querido, que o Senhor promova esse encontro no Teu tempo, na Tua hora, do Teu jeito, que possamos esperar, ó Deus, com a paz do Senhor reinando em nossos corações, confiantes na Tua provisão. Apacenta, ó Pai, o coração desses queridos jovens e adolescentes que possam esperar no Senhor e que a Tua providência se complete sobre a vida deles, essas moças e rapazes que nem conhecemos onde eles estão agora, mas eu sei, eu creio que o Senhor providencia, como o Senhor providenciou Rebeca para Isaac e Isaac para Rebeca. Ó Deus, abençoa nossos queridos, nos abençoa, nos ajuda a crer que o Senhor é assim, um Deus que abençoa aqueles que
se dedicam, ó Pai, ao Senhor com obediência, com submissão, com gratidão, com adoração. Ó Deus, nos ajuda a confiar na Tua providência, no Teu amor leal. Assim eu te peço, ó Pai, muito agradecido por este tempo nosso juntos aqui, por cada pessoa que veio aqui esta noite, que possamos voltar para casa debaixo da Tua provisão, debaixo do Teu cuidado, cheios da paz do Senhor e na confiança de que o Senhor nos guia. O Senhor guia o obediente, o Senhor orienta o servo fiel, ajuda-nos a ter esta postura e desfrutarmos desse cuidado especial Teu conosco. Muito obrigado, ó Deus, obrigado pelos dízimos, ofertas, continua abençoando Tua igreja, dando trabalho, dando sustento, dando alegria de trazerem seus dízimos e ofertas à Tua casa. Dá-nos uma semana em tudo guardada, guiada, provida pelo Senhor. Assim te pedimos, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe. Podem sentar. Estarei à porta para cumprimentá-los. Tenham o seu tempo de oração.